Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, principalmente com o Alex. Pra mim. Tem ou não tem um Lotus Calto no Brasil? Tem. O Alex duvida. Tem. O Lotus tem. Tem, certeza. Tem, certeza. As fotos que tá tirada, que aparece ele dentro de uma oficina, eu conheço o dono dessa oficina. Ele é amigo meu. Ele me mostrou fotos dele dentro do carro. Ah, ele mostrou? Mostrou, ele Aí, tem ó. foto. Não, ele tem aí, foto do não, carro. aí mudou a história agora. Ele Você vai falou ver essa pra mim, foto no ele particular falou, ó, depois. ele falou assim pra mim que esse carro era de um desembargador. Ele falou a parte de São Paulo, lá onde ele tinha oficina, que esse carro era de São Paulo mesmo. E ele falou que era um tiozinho, era um senhor colecionador. Ele trouxe o carro pro Brasil e ele precisava revisar o carro. Ele contando pra mim. Aí ele não deu bola, porque o cara falou que era um ômega. E o cara é peseiro, meu. Preparador. Ômega. É um ômega. Não, Mas nem traga. Assim, não, ele fez desfeito. Ele falou pra Mike, sinceramente, eu fiz desfeito do carro. Eu fui lá e tal. Aí o cara vinha toda semana. Porque parece que a oficina dele era de frente com um negócio lá bem importante, onde ficava desembargador, os caras lá importantes. Tipo um fórum. Isso, um exemplo, isso daí. É. E esse cara todo dia ia na oficina dele pedindo pra ele ir lá. Aí ele falou, cara, o cara me encheu tanto o saco que eu vou ir lá. Aí ele entrou lá no galpão, ele falou, Michael, tinha moto lá que eu nunca vi na vida, moto a vapor, uns carros antigos lá que eu nunca vi na vida. E o cara foi e tirou a capa. Na hora que eu olhei aquilo ali, eu falei, meu mãe, que ômega que é esse? E trouxe o carro pra oficina. Tiraram o vazamento do motor do carro, né? O cara queria que tirasse um pouquinho, extraísse um pouco mais de potência. Ele falou que ele trocaram as turbinas, trocou as Wastegate, aumentou mais um pouquinho a pressão. Então 380 cavalos. Então, isso, 377. O cara pediu pra tirar um pouco mais de potência. Tirou um pouco mais. Então foi uma manutenção avançada. Isso, eles trocaram turbina, tudo. Porque o carro já tinha uma quilometragem. É que isso faz muito tempo, Bruno. Isso aí que a gente tá falando. Eu tenho que perguntar pra ele, mas é coisa de quase 20 anos aí. Nossa, mano. O tempo, é muito tempo, ele contando. Aí ele falou, eu vou contar a história que ele contou pra mim, eu vou resumir um pouco. Aí eles fizeram a manutenção no carro, trocaram os bicos. Eu tenho certeza que é o carro porque ele contou pra mim as coisas do carro que eu conheço. Falou pra mim que a injeção do carro é uma Rochester. Sim, acabou. Falou, Michael, lá usava uma Rochester. Aqueles biquinhos parecidos com o bico do Corsa, que é um bujãozinho que ele é preto de metal. Cara, ele falou, que da hora! Colocamos bico Bosch e tal. Ele falou, isso nós trabalhamos o carro na gasolina. Aqueles biquinhos Resumindo, igual o do carro homem? saiu de lá com 500 cavalos. Nossa senhora. Eles falaram que eles pegaram uma avenida lá. 500 cavalos. Eles pegaram uma avenida que eles deram uma esticada no carro, uma puxada, que ele falou, Michael, eu coloquei 240 no carro, mas numa reta curta que eu testava os carros turbo. Ele falou, eu fiquei impressionado com o carro. Foi os carros que mais tocou assim em mim, que eu mexi. E o Bruno e o Rodrigo sabem os carros que ele monta. Sim. O cara monta um carro de 800 mil cavalos Não, de violento. E ele falou assim que o carro é o carro que mais tocou nele até hoje. Porque era um carro de rua. Maicão. Entendeu? E ele contando. Esse carro tem uma história. Ele quebrou no dinamômetro, ele estourou a corrente de comando no dinamômetro, ele tirou o cabeçote. Nossa. Ele fala, é um cabeçote de 24 válvulas e as válvulas é a mesma do Calibra. Ele falando. É a mesma válvula do motor C20Z. É a mesma válvula que usa no Calibra. Aí eles conseguiram importar um jogo de junta, mandou fabricar a corrente do comando aqui no Brasil, porque não tinha. Ele estourou a corrente. Nossa, e esse carro tinha um problema de aquecimento já quando foi pra ele. Então é o ômega mesmo. Isso, ele tinha um problema de aquecimento. Ele conta pra mim. Então, mas não é um 4.1, era um 3.0. O que eles fizeram ainda, Rodrigo, pra baixar a temperatura? Ele falou pra mim assim, que na época, eu não lembro a marca, mas colocaram um aditivo que ele conseguia segurar a temperatura sem o carro ferver. Então, Ele mas- segurava mais. Mas assim, Tinha que colocar ele puro no motor. Então ele conta assim bastante história pra mim do carro e ele guardou isso daí pra ele, porque ele sabe hoje que é um carro que ele nunca mais vai ver na vida. Tá, aí antes do Alex. Tá, beleza. Mas assim, por que esse carro nunca apareceu então? Por quê? Porque ele era a coleção pessoal dele, deixou Isso. guardado. É que o Elias, ele não sabe muito sobre o cara. Ele só conheceu o carro ali, depois ele foi procurar saber. Mas ele não sabe muito sobre o cara. Tá. Com certeza que ele já morreu. Ele falou, Mike, ele já era muito de idade, certeza que ele faleceu. Entendi. Os filhos devem ter vendido. Cara, isso é engraçado. Tá, mas Esse carro tá aqui no Brasil, sim. Pouca gente sabe, mas, cara, caras de idade têm esses sonhos de ter esses carros. A gente tem um exemplo lá do Paulo Maluf, né, cara? Aquele político Isso, velho pra caramba. E tem Ele os carros corria, violentos. cara, em arrancada em Interlagos. Ele tinha uma 3000 GT que ele mexia na oficina da minha rua, lá em São com o Paulo. pai do Batistinha. Agora, Pai do Batistinha. eu vou Pai falar... da você sim, uma Veco. Ah, o Bruno. pai do Batistinha, é. Agora eu vou verdade, falar uma verdade. coisa que eu fiquei interessado. Meu, chegou a arrepiar quando o cara me falou.
Eu vou lá muito na oficina do Elias, e lá tá o pessoal da grana, porque os caras que andam com um carro, gastam lá 100, 150 mil no carro pra andar na pista. E tinha um rapaz lá, que a gente começou a falar de ômega perto dele, ele falou, teve um cara que eu fui ali... Onde você trabalha? Jorge Wetter. Ali. Falou, foi ali em Jorge Wetter e tal, e tem um cara que ele tem várias chácaras, é um cara do dinheiro, ele tem muito dinheiro, e ele me ofereceu um ômega, ele contando pra nós, ele me ofereceu um ômega e me pediu 120 mil reais no ômega. Nossa. Eu falei assim, cara, tá ficando louco 120 mil reais no ômega. E o cara mostrou pra ele, ele falou, mas que ômega que é esse? Ele contando. Pra mim e pro Elias. Mas que ômega que é esse? Aí o cara mostrou pra ele. Cara, mas eu nunca vi esse ômega na vida. Aí o cara falou pra ele que é um ômega raro, é difícil achar. Você tá Só zoando. tem uma unidade dessa no Brasil Você tá e zoando. não existe mais. Isso o cara me contando. Caramba, mano. Tá? O dono desse carro, esse cara que tava me contando, é o cara que tem um Santana de arrancada. O Santana, preto. sei. Isso, Nossa, Santanão lá. mano. Ele me contando. AP? E ele ficou desesperado caçando a foto. Eu falei pra ele, eu vou citar o nome dele. Eu falei, Wagner, se esse carro realmente for o que a gente tá falando, ele tá tem aqui quase do certeza lado. que é. Por que que eu fiz? Não, ele não tá aqui do lado. É. Tá? O cara vem pra cá. Mas ele tá direto pra essa região. Eu até peguei foto do ômega 3000, é esse aqui? Não, é esse aqui não. Aí eu mostrei o Lotus, é esse? Cara, é esse aqui. Ah, você tá Não, aí ele falou assim pra mim, quando o cara falou pra mim Você que tá queria zoando, 100, velho. 120 mil no carro, eu falei, mas esse cara ficou louco no ômega, nunca que eu pago isso no ômega. Ele é um cara sério, ele não é um cara de brincadeira. Isso eu já vou falar pra vocês. Você tá zoando. Ele é um cara velho. muito sério. Aí ele ficou dizendo, na hora que eu falei pra ele, um carro desse daqui hoje no Brasil, você Não. pode pedir no mínimo 300 mil reais. Mais. Ele olhou assim pra minha cara, Mas- peraí. Eu tinha foto, mandei pra um colega meu. E ele ficou desesperado caçando. Mas- Ele falou que se ele conseguir achar o contato do cara, ele vai falar pra mim e vai me levar lá pra ver se realmente é esse carro. Mano, se nós, Eu tava aguardando isso. se nós fizer um vídeo com esse Então. carro, nós já ganhamos dinheiro, velho. Só que esse No carro, Brasil. pelo Eu vou levar, eu tem que vi levar o ser, Alex. Olha lá a cara do Alex. Pelo que ele Não, só falou tô ouvindo. pra mim, Só tô pelo que ele ouvindo. falou pra mim... É o tal gnomo, mano, que você É. falou que nunca viu. Aí, ó. Ô, Tá perto, hein? Rodrigo, pelo que ele falou pra mim, o carro tá andando. Não é possível, andando. velho. não O possível. carro tá andando. Caramba, velho. Ô, louco. Entendeu? Então, É que assim, foi muita Viu? coincidência. A gente gosta, então a gente tem uma tendência Entendeu? a querer acreditar. Eu sei. Você acha que eu não quero que tenha aqui? Então eu desafio. Fica aqui o desafio. Eu acho que é uma lenda urbana. Eu acho que é uma lenda urbana. É assim, eu tô na moita, mas eu tô correndo atrás. Eu desafio. Mas ver. Eu falei isso, cara. Eu falei isso Qualquer pro Brunão. foto além daquelas que Você já lembra estão na do internet. Badulato? Eu lembro do começo dele gravando vídeo falando que ele Viu? tava importando os body Viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. Ele tava montando o carro. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ele achou um montado, Ó, um pronto já? o baldo do lado? Ô, Bruno. Não, não. Bruno, é outro carro. acompanha a linha de Ele raciocínio. montou. É o M. Não tem nada a ver com o Ah, carro. tá bom, Acompanha a linha de tá bom. raciocínio. Não é o Acompanho. Nós tá falando de um carro aí 90, 91, que foi ali o É esse lançamento ano? dos lotes. O 90, Lotus acho que é 91. 90, né? Até 92, 93, era proibida a importação de carro no Brasil. Collor Nós liberou estamos falando de um carro 94, de né, 900 e quantas Ele unidades? trouxe, parece que em 2000 e Nove- alguma coisa. 900 e alguma coisa. 2003. 900 Ele trouxe o carro pra cá. Nós estamos falando de carro de 960 unidades. 500 e pouco foi para um lado da Europa, outros 400 e pouco foi para outro lado. Ponto. Tem um no Brasil, imagine. Aí beleza. Ou seja, um cara pra. Isso, aí beleza, 90, 91, alguma coisa do tipo, até 92. Então o cara para trazer pro Brasil trouxe aí depois de 94, 95, alguma coisa assim. Nós estamos falando de carro de 900 unidades na Europa. Eu sei. Que era proibido entrar nos Estados Unidos porque não foi aprovado. Exato. Aí o cara trazer um pro Brasil. Esse aqui foi. Pro cara Nem esse, trazer, né? Esse aí também não foi. Esse aqui também não tem nos Estados Unidos, né? Tem. O australiano? Só que eu acho que ele não é o ômega lá, Esse né? é o não é o Holden, Buick né? que fala, esse aqui. Buick? Você pode ver que tem muitos lá, ele é parecido com ele, mas é Buick. Buick Se Ford, eu não me né? engano. Ford não, Buick que eles falam, né? Não, é Chevrolet. Não, Chevrolet. Buick Chevrolet é é Buick. Buick é Chevrolet. Eu tô bêbado já. É Buick, agora eu não lembro Aí- se realmente... Não, é Pontiac, caralho. Desculpa. Ah, palavrão. pode ser, Pontiac, pode ser, isso. pode ser, pode ser. Que tem eles V8 ainda. Ah, Tem é eles verdade. V8. Isso. Entendeu? Ave E Maria. só cortou mais um pouquinho. Na Austrália tem esse aqui picape. V8 Tem que... Não, tem nos Estados Unidos também. tem Tem. V8 picape, imagina. Isso, Nossa, tem. meu Tem nos Estados Deus Unidos. do Não céu. for V8, não entra. Viu? nos Estados Unidos. É australiano. É australiano. É. Continue, Alex, O cortamos americano você. gosta muito de alemão, né? Não. Aí o cara pra me trazer um carro daquele lá,
Hoje é 40 mil euros lá, faz correção aí. Dá seus não, 400 pau, 450 Então, mil. mas tudo isso daí, R$7. tudo isso daí a Aí gente o cara tá pra pensando hoje. trazer... Então, mas pro cara, naquela época tudo era mais difícil. Documentação, Não, transição. nego de grana violenta, você trazer... velho. Então, Ó. ok, é isso que eu tô falando. Aí Depois um eu cara vou dar minha opinião violento sobre isso. vai importação. trazer o carro pra cá. Beleza. Não é qualquer cara que vai trazer um carro pra cá. Não é. Sim, não. Então, pro cara, pra ele levar numa oficina, é mais fácil ele contratar um expert no assunto e Lembra trazer nosso pra amigo dentro da Fabião lá, garageria do Corvette, e mexer no hein? carro. Lembra? O cara não Fabião vai do largar. Corvette. Ó, a gente O cara não vai conheceu- largar um cara, A carro. gente conheceu um cara... Então, o cara não vai largar um carro Ó. desse gabarito que trouxe de fora numa oficina, Deus dará. Se o cara trouxe o carro, o que quer trazer as peças? Ô, Alex, a gente escuta aqui, conheceu ó. um cara, gente boníssima, Fabião. Ele importou um Corvetão Grana. 77, 78, né? Aquele Stingray, aquele O Stingray. Ele todo... trouxe o Stingray dos States, cara, importadão. Agora. É uns 3, Mas 4 tem o cara anos, que vai. comprou no SEG 4 também, anos. que ele levou um Gol pra lá e trouxe de volta agora também. Não, esse A ele coisa rasga- mais esse- fácil do mundo é pôr num esse rasga container, dinheiro, né, mandar cara? pra lá e trazer de volta O cara agora. levou Tô um falando gol década dos de Estados Unidos, 90, trazer o velho. gol de volta, 90. É, eu sei. 30 pau. Ah, até que foi pouco. Viu, aquela época lá, então o cara guarda Então. das 7 chaves, um carro, nem que não pegue o carro, o cara põe numa O vitrine e Fabião deixa lá. falou pra gente que na época ele deve ter gasto aí mais ou menos uns 150 pau, cara, entre comprar o carro e trazer o carro pra cá. Agora tá mais Mas barato. assim, já é um carro que já entra em item de coleção. É um carro 78. Cara, mas é um Corvette Stingray. Então, Eu vou falar eu sobre duvido, isso. eu duvido porque os Você fatos chegou pra a ver, mim não mas são você não completos. viu ele, né? Mas eu quero estar errado. Agora vamos Imagine lá. ter um Eu vou carro falar desse sobre isso daí que o Alex comentou agora. Você entendeu? Quando o Lotus foi lançado, saiu o Lotus, certo? O carro era zica, seus 400 por hora. Ele começou a bater de frente com a M, certo? Da BMW e com a AMG da Mercedes. AMG. O que que elas fizeram? Elas entrou com um processo que era muita velocidade para um sedã, um carro familiar, certo? Foi o Os caras governo- perdeu, o carro perdeu, puxaram o acabou, tapete, o carro perdeu o puxaram o mercado. tapete. O governo O que que interviu. acontece? O governo Então, interviu. O que que Nossa. acontece nessa história? O carro perde mercado e o carro começa a ficar desvalorizado. Porque não é um carro aceito. Entendeu? Caramba. Se o cara trouxe esse carro nessa época, ele pagou muito barato. Entendeu? Pagou barato, entendi. Ele pagou muito barato. Hoje, pela história que ele tem disso daí, ele se tornou um carro muito caro. Tanto que eu converso com um cara que tem um Ômega 3000 lá em Portugal, ele tem um Ômega 3000 e ele fala sobre o Lotus. Ele falou, ó, esse Ômega 3000 quando eu comprei, eu paguei $1.500. Hoje tá 25 mil euro. 1.500 euros, hoje tá 20 mil euros. Nossa O senhora, 3 mil cara. dele. Ele falou, o Lotus na época, ninguém queria. Tanto que você vê imagem de Lotus jogado em Isso, garagem, tem, o carro tem. lá apodrecendo. Hoje, um adendo, ele hein? falou que o pessoal procura de uma tal maneira o Lotus. Porsche, você acha pra Porsche arrumar, lá por 7 mil euros. que ele acha 8 mil. absurdo. O Ômega tá Não, vendo absurdo. é. Então, assim, na época, ele não tinha tanto valor por causa disso. Pô, vou comprar um carro desse daqui que não oferece segurança nenhuma. O carro não tinha airbag. O carro não tinha reforço estrutural. Porque a gente sabe, se pegar um Ômega, bater ele mesmo uma pancada igual papel. Ele afunda. Entendeu? Então, assim, o carro perdeu esse mercado. Teve os seus fãs lá da época da Lotus mesmo, mas ele perdeu muito, o pessoal vendia barato esse carro. Não, e agora o Alex falou, pô, o cara vai trazer um carro, o cara vai levar em qualquer oficina. Eu vou trazer um carro foda de lá. Carro top, sei lá, um carro legal. Eu tenho que vou grana, trazer. bota na sua cabeça. Eu primeiro que tenho grana, Eu tenho É, grana. Eu tenho grana, eu tenho Eu trouxe dinheiro. um carro top. Eu posso alugar um cara um mês pra ficar Sim. aqui, eu pôr o carro no cavalete e Sim, ficar mexendo. Sim, Sorocaba. Igual o Brunão falou que ia alugar o Maicon uma vez. Alugar o Lembra? Ele ia comprar o Maicon. ele falou. Não, eu tô em Bruno falou que ele ia Sorocaba. comprar eu. Ele falou que ia comprar o Maicon pra ele. Não, Agora eu tô em Padrão, Sorocaba. que Não, aonde que você vai levar esse carro foda? Aonde você vai levar? Em Sorocaba. Vou levar no Maicão. Com certeza, Eu vou mano. chegar no Maicão, o Maicão vai falar Então. assim, Bruno, eu não mexo nesse negócio, não sei, O Elisa Marcos, tinha um se nome bom vira, na preparação, cara. por quê? Ele falou assim pra mim, quando o tiozinho foi lá, Confiança e caras que você tem contato. ele falou assim, ó, Nunca que eu largo falou assim pro o carro Elias. daqui ainda poeirado na oficina. Não foi com essas Não, palavras. vai poeirar. Mas o cara falou assim pro Elias, não. eu só vejo você mexendo com um carrão aqui, um E aquilo lá na carro oficina, forte. aquelas fotos eu é vi que garagem. você mexe com um carro turbo. Tem um Fusca lá Você põe na atrás, um monte época de aí. tralha, de vara de pesca em cima. Ô, Alex, vamos pôr a época aí. Nos anos 2000, quem mexia com carro turbo? 2000, entrou 2000. Quem preparava carro turbo aqui em Sorocaba? Se você tivesse... Não, Sorocaba. Vamos colocar... Fala uma oficina top Fodão de lá, Sorocaba. Fodão. Quem? México Opala? Nunes. Velho Nunes. É. Isso aí, vai. cara. Vamos citar o Nunes. Nunes e O Matos. cara vai, pica no Nunes. carro turbo. Cara. Se você tem... Você acabou... Em 2000, não era normal você Eu ter já carro ia falar turbo. Power Plus lá em Se São você Paulo. tem um carro turbo, você vai pensar em quem? É, minha No rua, Nunes. né, mano? Nunes. Eu vou levar nele. Nunes. Por mais seja um carro foda importado. Só que a nossa mente de hoje em dia não é a mesma de antigamente.
Antigamente, você tinha mais dificuldade em achar manutenção Sim, desse tipo de sim, carro. sim. Hoje em dia é mais fácil. O mercado do carro turbo cresceu muito. Entendeu? O Bruno tem um carro turbo, eu tenho um carro turbo original, então cresceu muito. Mas naquela época não. Então, como ele tinha oficina de frente ali, ele explicando, e o cara via ele mexendo com os carros preparados, tudo, ele mexia com... Não Exatamente. só com... Calma. É É com confiança. golzinho quadrado. Depois você passa a palavra. Não era só golzinho quadrado, era vários tipos de carro lá, ele mexia. Aí foi o que o cara falou pra ele contando pra mim, que ele chegou lá e falou, vi que você mexe com os carros turbo e tal. Eu tenho um Ômega assim, assado turbo. Ele é turbo. Por isso que o Elias ficou... Ele é turbo 2 vezes. Turbo. Duas vezes, duas turbinas. Então foi assim que ele conheceu o Não, carro. não é o Twin Turbo. Não é o Twin Turbo. É, o Essas Twin é uma fotos que turbina tem- ligada na outra. É, Twin Turbo é uma turbina ligada, são uma turbina gêmea, a gente fala. O Não V- é é big que turbo. não- Nada. É verdade, cara. É uma turbina pra cada 3 cilindros, Peraí, né? mas ele é um 3 em linha, não é um V6. Não, ele é em linha. Isso. Linha. Mas ele tem 2 coletor. É o 3.0? Tanto o 3.0... Os isso. coletor herdou, né? 2 coletor. É igual o 4.1, 3.0 também, ele é 2 coletor. Dois Aí coletor. vai um de cada 3 lado. cilindros pra cada Da turbina. hora, da hora. É, ele é um biturbo, ele usa É water cooler, né? É que na cabeça no Ele é um V6 water faz mais cooler, sentido, ele não uma de tem cada lado, intercooler. né? Aquela Ela peça fica- grandona que você vê em É, cima do cabeçote dele. É um né? water cooler. Isso. Que é onde faz a curva pros 2 TBI. É um water cooler aquilo lá? Isso. Nossa. É, que parece que da é um water hora, cooler mano. aquilo lá mesmo. Que legal. É. Ele não tem intercooler porque não tem espaço, né? Não tem Eu espaço. coloquei o meu lado e tem bolsa ali na frente. Ô, Maicon, trazendo Ficou o bonito quando projeto você um pouco mais posicionou pra a turbina. cá, Ficou ficou. bonito. o upzinho tem water cooler também. Tem um water cooler, isso. Ah, cara, É. Sério, cara? Isso, ele tem um water cooler. Tem water Então, cooler. eu Ele concordo tem com essa teoria do Michael. Tem Ele uma não tem oficina um ali, eu cilindro, confio no mas ele cara, tem tal, não water sei o que, cooler, beleza. Mas eu sou um cara que eu tenho dinheiro. Eu trouxe um carro Opel GM de lá. Porra, tá estourando um Ômega aqui agora que eu trouxe. Ok. Os concessionários tá bombando. Qual é a ligação mais rápida e direta com os caras de fora, se não ser a concessionária? Que tem a Se ficha, você pegar tem a ficha, eu não e levo. levar na concessionária, os caras não vão nem pôr a mão. tem a ficha técnica. Eu não tem tudo. levo. Então, mas uma não vez levo. que eu tenho grana, cara. Eita, pediu? Olha. Você Pega, pega os caras nem põem a mão. Pego, vamos lá. Uma vez que eu tenho Os caras não põem a grana, mão. Não põe a mão, Alex. Eu cara. vou contar Eu não pra levo. você aqui, ó. Eu não confio. mexi num carro raro no Brasil.